episódio na saúde de Cabo Frio. Agora também tem descarte irregular de lixo hospitalar. R$20.000, essa foi a multa dada para um laboratório aqui de Goiânia por descartar material hospitalar no Parque Estadual da Serra das Areias. O descarte irregular do lixo hospitalar foi flagrado e aconteceu em frente ao Hospital Municipal. O meio ambiente, ele está sendo também prejudicado nessa situação. Você sabe o que são resíduos sólidos hospitalares? Para onde eles vão? E qual a importância do descarte correto? Não sabe? O lixo hospitalar é um resíduo descartado por hospitais, clínicas, laboratórios, dentistas, necrotérios e qualquer serviço ligado à saúde que oferecem alto teor de contaminação para o ser humano e meio ambiente, se não for descartado corretamente. São separados em 5 grupos. Grupo A, infectante. São os resíduos infectantes, bolsa de soro, seringas vazias, travesseiros impregnados, máscara de inalação, luvas de procedimentos utilizadas na manipulação de sangue. Grupo B, pérfuro-cortantes, bisturi, agulhas, etc. Grupo C, radioativo, materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão e que não possam ser reutilizados. Grupo D, comum, papel toalha, papel carbono, alumínio, adesivo, canetas, pulseiras de pacientes, papel higiênico, fraldas. Para que possamos entender melhor, entrevistamos pacientes e profissionais da área. Luane Ribeiro, ela é enfermeira no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, irá nos explicar como funciona o sistema de separação após o uso e para onde vão os resíduos. É importante separar o lixo hospitalar dos outros lixos porque é um material sujo e pode contaminar o solo, contaminar as pessoas, né, espalhar a doença, então por isso que ele tem que ser separado e tratado. Lá no hospital a gente faz assim, para estar desprezando. O lixo, no caso com resíduo químico, né, que é resto de medicação, quimioterápico, a gente despreza numa caixinha laranja. O lixo pérfuro cortante, que é onde despreza agulha, seringa, material que pode cortar, a gente despreza numa caixinha amarela. Daí tem o lixo comum, né, que é o que a gente despreza naquele saco azul, no vermelho, no amarelo e no verde, que a maioria do pessoal conhece. E tem também o radioativo, que a gente despreza numa caixa, na verdade é numa lixeira blindada, e essa lixeira ela é identificada. E tem também o resíduo branco, né, que é onde a gente despreza o material infectante. O hospital ele fica responsável por encaminhar, né, esse material contaminado. Além da rede pública e privada de saúde, como consultórios odontológicos, será que existe a preocupação em fazer o descarte correto? Maria Eduarda, auxiliar de dentista, irá nos explicar como é realizado o descarte do lixo odontológico. Nós separamos o lixo comum do lixo hospitalar. O lixo comum fica em saco preto e o lixo hospitalar, né, no caso seria o odontológico, em sacos brancos. E a coleta de agulha, bisturi, é feito por uma caixinha própria, né, de papelão, que é para ser descartada. Esse lixo vem uma coleta de hospital e leva esse lixo, né, onde é o local certo para ser levado. É um lixo especial que vem pessoas da área da saúde buscar. Temos a nossa prevenção, a nossa e a do paciente. Nós usamos o EPI, que é o equipamento de produção individual, sempre correto, né, tudo certinho. E para o paciente também. Na hora que o paciente entra no consultório, usa o Propé para não levar contaminação da parte de fora, né, para dentro. Então tem um Propé, que é tipo como se fosse uma touca para o sapato, para não levar nenhuma bactéria para dentro. Ele usa a touca também para não deixar cair o cabelo dele em todos os objetos. E é mais isso, mais essa parte, né? Sempre que o paciente entra também a gente faz o bochecho, porque só o bochecho já diminui 70% das bactérias dentro da boca dele. Então na hora que a gente está fazendo o procedimento, evita de espirrar muitas bactérias no ar onde a gente está. Então tem essa prevenção. Os portadores de diabetes tipo 1 utilizam seringas e agulhas descartáveis diariamente para aplicação de insulina. Sabemos que esse tipo de material se enquadra nos resíduos sólidos de saúde e esse descarte não pode ser feito em lixo comum. Conversamos com Márcio Tavares, paciente diabético tipo 1, e ele vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito desse descarte. Tenho 39 anos, diabético tipo 1 desde os 2 anos de idade. Eu uso seringa
insulina e tiras para medir o valor da glicose. O que eu me lembro era quando minha mãe me levava na farmácia para tomar insulina. De início ela me levava, depois ela passou a me aplicar. A insulina. Eles orientam o básico, tem que, para aplicação de insulina, tem que limpar com algodão com álcool. Sempre em lugares diferentes, fazer um rodízio para não dar problema, ficar calombo, essas coisas. Eles dão uma caixinha que chama de descarte, né, para a gente colocar todas as seringas, as fitas usadas lá dentro, e quando encher a gente leva até o posto de saúde. Nem sempre tem essa caixinha de descarte, então eu coloco dentro de uma garrafa PET fechada e fecho e levo até eles. Mas alegam que está em falta, não foi entregue pela prefeitura e para levar numa garrafa PET mesmo. Aconteceu nessa transição de prefeitos, mas normalmente não acontece não. Melhorar? Creio que não. Para mim tá tudo ok. Segundo pesquisas realizadas em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 4.000 municípios fazem tratamento do lixo hospitalar. São mais de 260 toneladas de resíduos sólidos de saúde. No entanto, 30% dos municípios brasileiros reconhecem que os resíduos são descartados em lixo comum. O gerenciamento e a destinação dos resíduos sólidos são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Marcelo Lacerda, diretor de operações da Silcom Ambiental, vai nos explicar mais sobre esse assunto. Com relação a resíduos de saúde, né, hoje você tem a resolução da Anvisa 306, a RDC 306, que basicamente classifica todo o grupo de resíduos de saúde em A, B, C, D e E, ou seja, os resíduos gerados dentro dos estabelecimentos de saúde, independente se eles têm risco biológico ou não. A partir desse momento que eles são gerados ali internamente, eles são considerados resíduos de serviço de saúde. O que define o que é resíduo de saúde é a resolução. É equivocado às vezes dizer que o resíduo de serviço de saúde é simplesmente o resíduo com risco biológico. Ele é o resíduo com risco biológico quando ele é do grupo A. Ele é o resíduo com risco químico quando ele é do grupo B, né? E assim sucessivamente. Inclusive resíduos comuns, né, similares aos resíduos domésticos, também são resíduos do grupo de saúde. Existem contratos que são contratos com as prefeituras ou com os municípios, onde o município ele é responsável por toda a gestão da cidade, né? Vamos pegar como exemplo São Paulo. São Paulo você tem duas concessionárias, Eco-Urbs e Loga, né? Essas concessionárias, o município foi dividido ao meio, né? A Eco-Urbs ficou responsável por uma zona de São Paulo e a Loga foi responsável por outra. E toda a responsabilidade da gestão ela é do município. Os incineradores, as autoclaves, os tratadores de saúde são contratados pela concessionária, que é contratada, que tem a concessão da prefeitura para executar esses serviços e recebe da prefeitura. Em outros modelos você tem o contrato direto com a prefeitura. E você tem uma terceira possibilidade onde você pode ter um hospital privado, um hospital público. Às vezes você tem um hospital do governo do estado que está dentro do município e a prefeitura não assume o hospital, aí você tem um outro com um contrato à parte. Tá? Mas basicamente esses são os modelos de interlocução comercial, né, entre tratador e os geradores. Um tatuador também, porque ele acaba gerando, como existe contato de pérfuro cortante, né, e você vai gerar gases em algum momento contaminado com alguma secreção. Então todos esses também são gerenciadores, são colocados na resolução como geradores de serviço de saúde e esse resíduo é tratado da mesma forma que um hospital, independente do quantitativo. Tá? Se é pérfuro cortante, ele é separado em uma caixa rígida, né? Se ele não é pérfuro cortante, ele é colocado em saco branco leitoso. Os químicos são acondicionados de acordo com a compatibilidade de substância com embalagem, tipo um aeroporto com voo internacional, né? O resíduo é tratado como infectante, ele recebe o mesmo tratamento. Ele é colocado em saco branco, ele vem com o símbolo do infectante, ou seja, risco biológico, porém é alguém que gera um resíduo com risco biológico, mas que não é
um gerador de resíduo de serviço de saúde. Tá? Porque ali não está tendo um atendimento à saúde, né? Ali simplesmente está tendo um atendimento de bordo, né? Mas existe um risco biológico em função de migração de algumas doenças. Basicamente todos os resíduos do grupo A podem ser incinerados. Se você falar nos resíduos comuns gerados no hospital, também podem ser incinerados. Não tem nada que impeça a incineração. E no caso dos resíduos perfluorocortantes, sem problema nenhum a incineração. E nos químicos, a gente tem que avaliar caso a caso. Então você tem hoje processo de recuperação que às vezes substitui de uma maneira muito mais interessante do ponto de vista ambiental o incinerador do que simplesmente essa destruição, às vezes sem fundamento. Mas hoje, na questão dos resíduos com risco biológico, ou seja, os resíduos do grupo A, os processos mais utilizados no Brasil, autoclave, uma panela de pressão gigante, onde você trabalha com temperatura e pressão. Então, a autoclave é assim, o micro-ondas é uma segunda tecnologia utilizada no país para o tratamento de saúde do grupo A. E você também pode utilizar a incineração como um tratamento para o grupo A. Como ela acaba sendo mais custosa, ela, em geral, ela é deixada para os resíduos mais críticos, ou seja, ela é deixada para os químicos. Bom, a questão da importância, né, desses tratamentos basicamente está em função da disposição de resíduos contendo agentes podem voltar para a nossa cadeia. De extremo interesse de saúde pública. Quando esse material vai para um aterro, ele lá vai ser manuseado por alguém. Em geral, no aterro, essa pessoa ela não está paramentada da mesma forma como uma pessoa que está trabalhando com resíduos de saúde se encontra, né? Então ela está muito mais suscetível e exposta a esses agentes microbianos. Acho que a grande importância ela é uma importância de saúde ocupacional, né, num primeiro momento. Só que esse trabalhador também tem casa. Então, depois que ele sai do trabalho, de repente ele vai para casa, né? E aí você começa a ter uma disseminação de alguma dessas doenças que são doenças hoje totalmente controladas, né? E fora, eu estou falando de disposição adequada, né? E pode acontecer que eu falo em disposições inadequadas, que são simplesmente você passar no terreno e ver uma caçamba de resíduo de saúde. Infelizmente, isso acontece. Muito menos do que no passado, mas ainda acontece, né? E aí você está expondo todo mundo, porque você tem vetores, né? Esses vetores podem ser desse cachorro, né? Esse cachorro vai mexer num lixo desse, e depois vai estar em contato com uma criança, vai estar em contato com alguém, né? Pássaros, moscas, né? Então o tratamento numa unidade adequada ele é essencial para a preservação não só da questão ambiental, mas uma questão de saúde pública mesmo. Quando você pega um processo de incineração, essa validação ela já é muito mais complexa. É uma validação onde o órgão ambiental ele fica no mínimo em torno de 15 dias dentro da instalação, onde você entra com componentes conhecidos na alimentação do incinerador e você consegue medir o quanto desses componentes que estão entrando estão saindo na chaminé. O órgão ambiental em São Paulo, a CETESB, ela é muito restritiva. Os controles, para que você chegue nesse nível de emissão, os controles são muito rígidos. Basicamente, você tem vários intertravamentos, qualquer coisa que dê fora, o equipamento trava tudo. Eu falo sempre em São Paulo, porque São Paulo tem um órgão ambiental extremamente atuante. Então, pensando em São Paulo, os equipamentos que funcionam e trabalham em São Paulo são equipamentos extremamente seguros do ponto de vista ambiental. Às vezes independente da infraestrutura, né, sem conscientização não se consegue atingir nada. Pode ter legislação, pode ter infraestrutura, mas se a população não encabeçar realmente a ideia, a gente não consegue nem ter o tratamento final de maneira adequada. Então é uma cadeia, né, onde todo mundo fala, né, do berço ao túmulo. Então, se a coisa acontecer certo no início, ela tem muita possibilidade de chegar certa no final. Mas se ela já começar errada no início, a probabilidade dela chegar errada no final é muito alta.
Chegamos ao fim do documentário sonoro Descarte de Lixo Hospitalar. Apresentação: Álvaro Rodrigues. Reportagens: Maria Luísa Galdino, Isabela Jorge e Maicon Gonçalves. Produção: Tayane Freitas e Maria Luísa Prado. Edição: Rafael Moreira. Sonoplastia: Sérgio Freitas. Orientação: Professor Moisés Stefano Barel, do 2º semestre de Produção Audiovisual do Centro Universitário FIAM-FAAM.